E dando sequência ao CBN Campinas, agora a gente tem a participação da secretária municipal de assistência social, pessoa com deficiência e direitos humanos, Vandecléia Moro, que vai falar pra gente sobre o Setembro Verde. Bom dia, secretária, muito obrigada pela gentileza em atender a CBN. Oi, Lilian, bom dia, eu que agradeço o convite. Secretária, segundo dados do censo, tudo bem que é do censo de 2010, mas é o último censo que nós temos, né, do IBGE, Campinas tinha uma população de pouco menos de 1.100.000 habitantes e 305 mil pessoas com deficiência mental, auditiva, motora ou visual, que representava 28% da população, ou seja, uma população muito grande aqui nas cidades de Campinas. A senhora acredita que a prefeitura, que a cidade, ela esteja oferecendo aí opções, políticas inclusivas, né, opções de acessibilidade para essa população? Lilian, agradeço a oportunidade mesmo de podermos estar discutindo sobre isso, sobre esse tema, o Setembro Verde. Como todas as políticas, elas têm que estar sempre em desenvolvimento e crescimento. Então, o foco do Setembro Verde é exatamente esse, dizer o que já existe, dizer que não é suficiente, que nós temos que implementar mais e modificar. A gente está falando de um censo que é de 2019, ou seja, a gente precisa rever, ver quais são esses públicos, e é muito importante saber quem é para que a gente possa estruturar essa política. Nós temos alguns serviços já em funcionamento, com atendimento, mas o que nós falamos sempre quando fazemos campanhas como essa, fizemos o maio, fizemos o agosto, falando sobre a violência doméstica, é dizer o quão importante é que nós possamos conversar e dizer, existe isso, precisa ser melhorado, o que nós podemos fazer? Esse é o objetivo. Bom dia, secretária André Berenguel aqui, prazer em falar com a senhora, até com relação a isso, né, quando a senhora fala assim, vê o que já foi feito e o que tem a ser feito, esse número realmente é muito expressivo, né, de uma população. No que diz respeito a políticas públicas, a gente pode pegar alguns eixos, a gente pode pegar assim, a acessibilidade no centro, a gente pode pegar uma acessibilidade no transporte em Campinas, acessibilidade ou a inclusão, né, na educação pública também. Como que a senhora avalia, né, nesses eixos, né, a inclusão dos deficientes no município? André, bom dia. A gente precisa aperfeiçoar muito. Eu falo para você, amanhã nós vamos ter uma audiência pública para falar exatamente sobre essa questão de rotas acessíveis. Então, nós fizemos um primeiro levantamento de quais são os serviços públicos, os principais serviços públicos e quais as rotas para que as pessoas possam chegar até ele. Então, nós estamos pensando, quando falamos nessa audiência, de como chegar até o serviço público de forma acessível. Mas é fundamental também que essa acessibilidade esteja no serviço público. Então, nós temos nos empenhado muito para que isso aconteça, não seja uma política pública só escrita no papel, e sim que ela se efetive, dando acessibilidade. Quando a gente fala em acessibilidade, nós estamos dizendo de todo tipo de acessibilidade, seja ele arquitetônico, dando acesso para que a pessoa tenha, seja ele social, para que possa receber essa pessoa de forma adequada. Um dos grandes desafios para as pessoas com deficiência é o mercado de trabalho, né? A gente, infelizmente, sabe que essas pessoas ainda encontram muito, especialmente muito preconceito, né, para poder desenvolver aí, né, uma atividade econômica, garantir sua renda, garantir sua dignidade. E ainda mais, né, agora que estamos com mais de 14 milhões de desempregados no Brasil, que estamos enfrentando essa crise econômica, essa crise social. Como é que a prefeitura tem tentado auxiliar para que essas pessoas possam ser absorvidas, que elas possam encontrar uma vaga de emprego, né, no mercado de trabalho? Nós temos dois programas importantes, Lilian. Um é municipal, totalmente municipal, é o Emprega Bem. Então, as empresas que tem que ter acessibilidade, então elas fazem um cadastro nesse sistema e nós entramos em contato com a pessoa com deficiência para que ela possa se adequar àquela vaga, para que ela possa ser encaminhada para uma entrevista de emprego, e ainda mais nós fazemos toda a orientação à empresa de como ela se adequar, porque às vezes é uma pessoa cadeirante, às vezes é um surdo, às vezes é um cego.
a gente tem que adequar a empresa para receber esse trabalhador. É importante quando você fala a respeito do desemprego, existe um dado que nós vimos no mês passado, de que os primeiros a perderem o emprego na pandemia foram as mulheres e as pessoas com deficiência. Então, são esses que nós temos que buscar, de fato, a requalificação o mais rápido possível. Tem um outro programa do governo do estado, que é o Empregabilidade Inclusiva, também está sendo executado no município, com parceria de uma entidade. Então, o que nós estamos fazendo com o Emprega Bem também está sendo feito pelo governo do estado, junto com uma entidade aqui do município. Então, as empresas interessadas vão até essa entidade que faz a inserção dessas pessoas com deficiência e faz todo o acompanhamento psicológico, social, para que não seja assim, ó, pronto, o problema do emprego foi resolvido, você tem um emprego. Não é mais que isso. Tem que haver uma inserção, uma inclusão dessa pessoa no mercado de trabalho também. Agora, secretária, com relação, a senhora até falou, né, na pandemia, os principais públicos, né, que perderam emprego, as mulheres, também as pessoas com deficiência. A gente tem várias entidades sérias, né, que tratam, né, com esse público, seja deficiência mental, seja deficiência física, e a prefeitura nesse período de pandemia, e eles também foram duramente atacados, né, pela pandemia de forma econômica, com queda em arrecadação, doações. A prefeitura trabalhou de alguma forma com eles para ajudá-los nesse sustento ou orientação de alguma forma, porque até entidades pensaram em fechar as portas em decorrência de não conseguir mais atender, né, esse público. Foi um desafio que todos ainda enfrentamos e as entidades enfrentam cada vez mais, porque nós sabemos que as entidades recebem um aporte do município, então as entidades conveniadas, esse aporte continuou. É importante dizer que mesmo sem o atendimento, porque algumas não puderam fazer atendimento ao público, principalmente naquele começo em que a gente estava com toda aquela incerteza de como iria ser o funcionamento ou não, mesmo sendo cessado esse atendimento ao público e até que ele retornasse, os repasses do município continuaram sendo feitos. Nós continuamos a fazer os pagamentos, então não houve nenhuma inadimplência, mas nós sabemos que a maioria das entidades não recebe, ou grande parte delas não recebe esse aporte do município por uma série de qualificações que não tem. E o quanto é difícil, porque muitos viviam de bingo, de rifa, de vender pizza, e isso cessou. Então nós precisamos, como sociedade num todo, agora retomando essas atividades, auxiliar essas entidades que prestam um serviço importantíssimo e essencial para toda a cidade. E com o aumento aí da vulnerabilidade, né, de toda essa situação crítica que a gente tem atravessado, os serviços da prefeitura que cuidam, né, que prestam apoio às pessoas com deficiência, vocês sentiram o aumento da procura também? E aí eu quero também lembrar da situação de violência, né, que também acomete essas pessoas por estarem mais vulneráveis. Houve também um aumento dos casos de violência registrados pela prefeitura? Nós não tivemos, infelizmente, assim como houve com a violência doméstica, e aí envolvendo mulher e criança, nós não tivemos um aumento do número. Não quer dizer que não houve a violência, muito pelo contrário, a gente acredita que esses números foram subnotificados, então ao longo do ano que a gente está retomando as atividades é que vamos perceber isso. Com relação ao atendimento, sim. E aí tem duas vertentes. Eu posso falar sobre a nossa central de Libras. O número de atendimentos aumentou mesmo significativamente, não só pela questão da pandemia, mas porque nós mudamos a forma de atendimento. Eu acho que deu uma maior acessibilidade a essas pessoas. O mundo virtual, a forma de conectividade ficou muito melhor para as pessoas com deficiência, então houve um aumento da procura ali na nossa central de Libras e que nós atendemos de 3 pontos que a gente fala. Então a pessoa com deficiência faz o contato com a intérprete faz o contato com médico, às vezes ela precisa de ir no judiciário, então ele faz esse terceiro ponto. E essa linha funciona agora de uma forma melhor e tem mais atendimentos. Na área da educação, como a senhora é de outra pasta, né, mas acredito que trabalha de uma forma integrada junto à educação municipal, como que o município trabalha essa questão da inclusão de crianças, mesmo no ensino municipal, no ensino infantil, de crianças deficientes, tanto fisicamente quanto mentalmente? Como que é um município preparado para isso? Olha, eu não posso responder pela pasta da educação, vou dizer pouco conhecimento que eu tenho.
Mas nós temos buscado, sim, a questão da inclusão, como eu te falei, não só quando a gente fala de acesso ao colégio, acesso à escola, mas a inclusão dentro da escola, como recebê-los com profissionais adequados para atender, para que essa criança, de fato, esteja integrada ao ambiente escolar e não esteja ali, mas não tenha todo um atendimento, porque é preciso ter um atendimento diferenciado, é preciso ter um cuidado diferenciado e é preciso que as outras crianças também aceitem e possam ter essa conscientização. Então, eu entendo que a Secretaria de Educação tem trabalhado nisso, aulas que nós temos vistos é mais um dos grandes desafios que tem, e nós temos também o PIC, que é o Plano da Primeira Infância Campineira, que tem esse olhar atento à acessibilidade da criança, não só da criança com deficiência, mas da criança como um todo, como está sendo formado de 0 a 6 anos. Secretária, existe, né, esse dado aí de 28% da população, né, que tem algum tipo de deficiência aqui, segundo o IBGE, em Campinas, e a prefeitura tem o centro de referência da pessoa com deficiência, que é um serviço municipal. Qual que é o levantamento da prefeitura, para a gente ter uma ideia de como é que esses serviços estão chegando à população campineira? A senhora tem uma estimativa de quantas pessoas são atendidas hoje, por exemplo, pelo centro de referência da pessoa com deficiência aqui de Campinas? Acho que a gente teve um problema com a conexão com a secretária Vandecleia Moura, que estava aqui falando com a gente sobre, né, as políticas públicas e os serviços da prefeitura para pessoas com deficiência, já que a gente está no Setembro Verde, que é um mês dedicado a reforçar a importância da inclusão das pessoas com deficiência. Eu acho que nós não vamos conseguir mais restabelecer o contato com a secretária, infelizmente, mas fica aqui então o nosso agradecimento à secretária Vandecleia Moura, que falou aqui com a gente sobre o Setembro Verde. Vamos para um break, Valmir, e daqui a pouco a gente volta. Rádio